Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai analisar um caso que à primeira vista não tem nada a ver com marketing, mas que acabou se tornando uma das maiores demonstrações de estratégia de marca dos últimos tempos. Porque ele não começou com briefing, não começou com uma campanha e também não começou com uma ideia. Começou a partir de um roubo, um grande roubo. E a questão central aqui não é o que aconteceu, é o que a marca decidiu fazer com isso. Quer descobrir tudo? Então, vem comigo! Para começar essa história, vamos falar de um grande roubo. No dia 26 de março desse ano, um caminhão saiu de uma fábrica na Itália com destino à Polônia, transportando uma carga de mais de 400 mil barras. Não é de ouro não, é de Kit Kat. Pois é, era parte de uma edição especial desenvolvida em parceria com a Fórmula 1, que tinha um design bem diferenciado, um posicionamento mais premium. E o que era para ser uma operação logística bem rotineira, se transformou num problema de grandes proporções, quando esse caminhão simplesmente desapareceu e levou consigo cerca de 12 toneladas de produtos. E é importante entender o peso disso. Não se trata de uma história curiosa, de um episódio inusitado. É um prejuízo real, com impacto logístico, comercial, reputacional, envolvendo investigação, possível desabastecimento e pressão interna sobre a marca. Mas e aí? Diante de uma situação como essa, existe um caminho quase automático dentro das organizações. O time jurídico entra em cena, a comunicação é centralizada e o discurso tende a seguir um padrão muito conhecido. Aquele tom sóbrio, uma linguagem mais técnica, um esforço claro de reduzir a exposição do caso. Essa lógica parte de uma premissa bem defensiva, na qual o silêncio ou a neutralidade acabam sendo vistos como formas de controle de danos. Quanto menos a marca aparecer, menores as chances de ampliar o problema. O que torna esse case interessante é que a Kit Kat decidiu romper exatamente esse padrão. Em vez de adotar um discurso protocolar, a marca escolheu responder com humor, mas não um humor aleatório ou descolado de seu posicionamento. Foi um humor que fazia muita coerência com a identidade histórica da marca, que sempre trabalhou a ideia de pausa, leveza e também um certo tom de ironia. Ao sugerir de forma implícita que os responsáveis pelo roubo teriam levado ao pé da letra a proposta de fazer uma pausa com Kit Kat, a marca conseguiu reenquadrar o acontecimento sem deslegitimar a gravidade do caso. E ao complementar a mensagem reconhecendo que o roubo da carga é um problema sério, ela acabou equilibrando o tom entre descontração e responsabilidade. O ponto central aqui é que a marca não criou uma nova voz para a crise, ela simplesmente operou dentro da voz que já existia. A partir desse primeiro movimento, a história começa a ganhar uma escala maior. Em poucas horas, o caso passa a ser replicado em diversos veículos internacionais de grande alcance, como a CNN, NBC, Fortune e Euronews, transformando esse episódio logístico em um fenômeno de comunicação global. O mais interessante é que essa visibilidade não foi comprada, planejada ou até negociada. Ela foi gerada como consequência direta da forma como a marca decidiu se posicionar. O que era inicialmente aquele prejuízo operacional passou a funcionar como um ativo de atenção, algo que em outros contextos demandaria investimentos milionários para ser alcançado. No momento em que a Kit Kat define o tom da conversa, ela também define as regras do jogo. E esse jogo era aberto, irônico e também participativo. E a partir disso, outras marcas começaram a se inserir na narrativa de forma muito espontânea, criando suas próprias interpretações do acontecimento. Empresas de segmentos completamente diferentes passaram a produzir conteúdos relacionados ao caso, sem qualquer tipo de articulação prévia ou relação comercial. O que explica esse movimento não é o fato em si, mas a qualidade da história. Quando uma narrativa é interessante o suficiente, ela deixa de pertencer exclusivamente à marca e passa a circular como elemento cultural. E é aqui que o case começa a ganhar uma camada mais profunda. A Kit Kat não se limitou a responder bem à crise, ela transformou esse evento numa plataforma de interação. As iniciativas como a criação de um mecanismo que permite ao consumidor verificar a origem do produto, por exemplo, funcionaram como dispositivo de participação. Elas convidaram o público a entrar na história e não apenas observá-la. Com isso, a marca deixa de operar no campo da comunicação unidirecional e passa a atuar como uma organizadora de uma experiência coletiva.
Talvez o principal aprendizado desse case esteja na relação entre consistência e performance. Existe uma ideia muito comum de que a voz da marca é algo que se manifesta em campanhas, nas peças publicitárias ou em momentos planejados. Mas na prática, é em situações de pressão que essa voz é testada de verdade. Quando uma marca não tem clareza sobre quem ela tende a se refugiar em discursos genéricos diante de alguma crise, e é exatamente nesse momento que ela perde relevância. A Kit Kat seguiu um caminho oposto. Ela manteve coerência e, por isso, conseguiu transformar um problema em uma oportunidade de amplificação. O grande risco ao analisar um case como esse é reduzir a uma boa sacada criativa, porque isso simplifica demais o que na verdade é um processo muito mais estrutural. A questão central não é se a ideia foi boa, é se a marca teria condições de executar algo assim sem parecer forçada ou incoerente. E mais do que isso, se a organização teria maturidade para aprovar uma resposta desse tipo em tempo real. Porque esse tipo de decisão não é apenas criativa, ela é cultural. Ela depende da confiança, de alinhamento interno e principalmente de uma marca que já sabe quem é antes dos imprevistos acontecerem. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!